estamos aqui para louvar e glorificar o nome do nosso Senhor, nosso Deus eterno. Vamos ficar em pé? Vamos ficar em pé, sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz lá no livro de Isaías 40 que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Sabe por quê? Porque o nosso Deus eterno, também no Salmo 121 diz que Ele não dormita, que Ele não se cansa, Ele não dorme. Guarda de Israel. Quero ver a igreja. Ó Deus. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança. Tu és o nosso eterno Deus, o nosso eterno Deus. Que não desiste nem se todo mundo junto. Vamos lá. Tu és o nosso defensor, conforta-nos, Senhor, e cobre-nos com tuas asas. Que bênção.
É muito bom a gente tá reunido, a gente vir à casa do Senhor, né, para, com o objetivo de fato, louvar, honrar, engrandecer o nome dEle. É um presente que o Senhor nos dá domingo após domingo, de entender um pouquinho que a nossa função é de viver glorificando, é de viver louvando. E não apenas nesse momento que nós estamos aqui, mas é através da nossa vida. Então, no nosso dia a dia, na nossa dinâmica de trabalho, nossa dinâmica de trânsito, na nossa dinâmica de supermercado, de fazer isso, fazer aquilo, ali nós devemos estar glorificando ao Senhor. E esse é o nosso desafio. E é por isso que nós estamos aqui dia de domingo, porque é o momento em que a gente deposita diante do Senhor a nossa fraqueza, necessidade, e Ele vem suprindo aquilo que é necessário para que nós estejamos vivendo a sua palavra. Por isso que eu gostaria que você abrisse agora as suas Bíblias no Salmo de número 63. Esse Salmo de Davi, 63. E é interessante sabermos que Davi, quando ele escreve, ele está num deserto. Então, ele não está numa situação de conforto. E ele diz assim: ó Deus, Tu és o meu Deus, e é em Ti que eu busco ansiosamente. A minha alma, ela tem sede de Ti. O meu corpo Te almeja, como terra árida, exausta e sem água. Assim, quero ver-te no santuário para contemplar a tua força e a tua glória. Porque a tua graça, ela é melhor do que a vida, e os meus lábios te louvam. Assim, eu te bendirei enquanto viver. Em teu nome levanto as mãos. Como de saborosa comida se farta a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca te louva. No meu leito, quando de ti me recordo e em ti medito, durante as vigílias da noite. Porque tu tens sido o meu auxílio, à sombra das tuas asas eu canto de alegria. A minha alma apega-se a ti, a tua mão direita é ela que me ampara. Porém, os que procuram destruir a minha vida descerão às profundezas da terra. Serão entregues ao poder da espada e virão a ser pastos dos chacais. Mas o rei se alegrará em Deus. Quem por ele jura se gloriará, pois se tapará a boca dos que proferem mentiras. Ele está no deserto. E ele está dizendo que a alma dele, que ele tem sede é de Deus. Davi, ele está dizendo que assim como uma terra árida, exausta, sem água, é dessa forma que ele está quando ele está distante da presença do Senhor. É assim que ele quer contemplar Deus no seu santuário, contemplar a força e a glória dele, porque a graça de Deus é melhor do que a vida. É um desafio a gente dizer isso. É um desafio a gente de falar que no momento da nossa dificuldade, não é a solução dos problemas que a gente tem que buscar, mas é Deus. O que Davi está ensinando a gente é que nos desafios que nos são propostos diariamente, desafios financeiros, desafios sentimentais, desafios mentais, emocionais, familiares, estruturais, societários, nesses momentos é o Senhor que nós devemos buscar. Se nós buscamos mais a solução do que a presença de Deus, tem um problema aí. Porque a solução é: levo meus olhos para o monte, de onde vem o socorro. Porque o socorro, ele vem é do Senhor. E nós vamos orar, porque a gente tem que buscar Deus. A gente tem que viver
sendo instruídos, guiados, norteados pelo Espírito do Senhor, nos impulsionando ao centro da sua vontade. Gostaria que você baixasse suas cabeças agora, que você se desconectasse do mundo, não apenas do seu celular, mas de tudo que está acontecendo lá fora, de problemas, de situações, de jogo, de copa, de qualquer coisa. Esse é o momento de buscarmos a Deus e ouvir o que Ele tem para nos falar. É por isso, Pai, que na Tua presença, mais uma vez, nós nos colocamos, ó Pai. Apresentamos diante de Ti, Senhor Deus, o nosso coração. Apresentamos diante de Ti, Senhor Deus, a nossa mente. Pedindo, Senhor, para que a Tua instrução, ela possa nos guiar, possa nos nortear, ó Pai. O Senhor sabe o que nós temos vivido. O Senhor sabe, ó Pai, tudo aquilo que tem acontecido conosco, porque nada passa desapercebido diante dos Teus olhos. Porque, Senhor Deus, como foi falado aqui, o Senhor é o Deus que nem dorme nem dormita. Muito pelo contrário, o Senhor se mantém atento a tudo que acontece. Até mesmo, ó Pai, até porque as coisas que acontecem conosco acontecem por querer Teu ou por permissão Tua. E é por isso, Senhor Deus, que nesse momento nós nos prostramos diante de Ti. Nós reconhecemos, ó Pai, que a solução para os nossos conflitos, seja ele qual for, vem do Senhor. E é por isso que nós não devemos, Senhor Deus, estar procurando, cavando, indo atrás, se gastando. Quando o Senhor diz que todo o trabalho vem do Senhor, não é nosso. O nosso trabalho é confiar, é viver, é buscar, é nos estabelecermos diante de Ti, ó Pai. Doutrina o nosso coração, Senhor Deus, naquilo que realmente é necessário, e não naquilo, Senhor Deus, que a gente deseja, os impulsos do nosso coração, ó Pai. Te pedimos perdão também por todos os momentos que nós atentamos contra a Tua santidade, ó Pai. Te pedimos perdão, Senhor Deus, por todos os momentos que nós nos deixamos guiar pelo nosso eu, pela nossa vontade, pelos nossos desejos e impulsos. Nos perdoa, Pai. Contamos, Senhor Deus, com a Tua misericórdia. Contamos, Senhor Deus, com o fato de que Cristo, Ele levou sobre si, Senhor Deus, a culpa pelos nossos pecados. E é por isso que hoje nós temos condições de abrir as nossas bocas, Senhor Deus, e de apresentarmos o nosso coração diante de Ti. E o que eu peço, Senhor Deus, é assim como Davi orou, pedindo um novo coração. Não que o Senhor possa remendar um coração antigo caído, mas fazer, Senhor Deus, e proporcionar algo completamente novo. É nesse momento, Senhor Deus, que eu Te entrego ainda todos os pedidos que estão no nosso coração. Pedidos de recuperação de saúde, pedidos, Senhor Deus, de motivos de agradecimento. Deus, nós entregamos diante de Ti todas as coisas, porque nós cremos que tudo Ele segue segundo a Tua vontade. O curso desse mundo, Senhor Deus, obedece ao Teu querer. O Senhor é aquele que acalmou a tempestade, e o Senhor é aquele também que fez andar sobre as águas, ó Pai. Nós cremos que a solução, ela vem de Ti, e é assim que nós entregamos esse culto a Ti, ó Pai, orando e pedindo em nome do Teu Filho Jesus, amém. Vamos louvar ao Senhor, mas eu queria que nós louvássemos agora com toda a vontade, intensidade do nosso ser. Queria que todo mundo ficasse em pé. A gente vai ter um momento para deitar, descansar, ficar sentado. Esse é o momento que nós estamos aqui para louvar. Eu sei que
seu sangue, lutando o bom combate do Senhor. Lado a lado, trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. E nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor. Lado a lado, trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos um preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos um preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. E a palavra de Deus, em Romanos 8, diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Justamente por causa desse alto preço que foi pago. Tinha que ser um cordeiro imaculado, tinha que ser o cordeiro de Deus, puro e perfeito, que teria que morrer por nossos pecados, em sacrifício vivo. E por isso, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações
força e vigor. A gente lê A palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que Ele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu da cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. A gente... Pode sentar. Haroldo, tá aqui, viu? Vê só. A gente olha para Jesus. Todo mundo aqui comigo? A gente olha para o ensino de Jesus e foi perguntado, diante de toda a lei de Moisés, diante de todos os mandamentos, o que era mais importante. E os fariseus, quando perguntaram isso a Jesus, era no sentido de fazer uma pegadinha com ele. E Jesus, ele diz que conseguia resumir toda a lei em 2 grandes mandamentos. O primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, amar ao próximo como a si mesmo. Quando ele fala amar a Deus, ele está dizendo que é amar de todo o coração, com toda a nossa força, com o nosso entendimento, com todo o nosso querer, com toda a nossa vontade. E quando ele fala amar o próximo, ele está dizendo como nós mesmos, porque a gente quer sempre o bom e estar bem. Esse é o desafio que nós temos. A igreja primitiva, a igreja registrada lá no livro de Atos, demonstra que as pessoas começaram a entender o que era viver isso. Porque em Atos, no capítulo 2, está dizendo que a igreja, ela perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e na oração. Então, a igreja, ela tem que ser perseverante quanto ao ensino, e o ensino apostólico. A igreja, ela tem que ser perseverante enquanto comunhão. A igreja, ela tem que ser perseverante enquanto o partir do pão. A igreja tem que ser perseverante quanto à oração. Se nós estivermos negligenciando qualquer um desses aspectos, a gente não está amando a Deus acima de todas as coisas, porque a igreja é corpo de Cristo, e nós não estamos amando o próximo, porque o próximo é o nosso irmão. Nós temos que estar sensíveis às necessidades da igreja. E quando eu falo igreja, eu não estou me referindo apenas à nossa igreja local, mas é a igreja do Senhor. A gente hoje tem a oportunidade de estar aqui com Ana, mais tarde, daqui a pouco, a Ana vai estar falando aqui um pouquinho com a gente, que desenvolve um trabalho no sertão, né? Irmãos que estão aqui do lado, que necessitam ouvir
viver a palavra, cada vez mais ter meios para que essa palavra ela possa ser expandida e difundida dentro do nosso sertão. Da mesma forma como a gente precisa difundir a palavra aqui, do outro lado do mundo, em todos os cantos, porque isso é uma ordenança dada pelo nosso Senhor. E esse momento de dízimos e ofertas é o momento em que nós entendemos esse grande mandamento. Eu amo tanto o Senhor que eu o obedeço. E eu estou tão sensível à necessidade da igreja que eu contribuo em amor. Então, eu quero desafiar você a estar vivendo isso. Nós temos os meios eletrônicos para poder fazer o depósito e participar. Tem os envelopes aqui para gasofilácio também, para quem quiser participar. E eu queria que você, tendo a oportunidade, também pudesse ajudar e contribuir o projeto no sertão. Ana mais tarde vai estar falando, vai passar as informações e explicar um pouquinho de como é que está acontecendo. Então, que você possa se envolver com a causa e que você possa orar, buscar, entregar e participar, porque essa é a vontade de Deus. Tenha certeza disso. A gente vai continuar louvando ao Senhor e que nós possamos participar desse momento com alegria. Meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus, de lábios que confessam o teu nome. É fruto de tua graça e da paz que encontro em ti e do teu Espírito que habita em mim, que habita em mim. Meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus, de lábios que confessam o teu nome. É fruto de tua graça e da paz que encontro em ti e do teu Espírito que habita em mim, que habita em mim. Ainda que as trevas venham me cercar, ainda que os montes desabem sobre mim, meus lábios não se fecharão. Pra sempre hei de te louvar. O meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus, de lábios que confessam o teu nome. É fruto de tua graça e da paz que encontro em ti e do teu Espírito que habita em mim, que habita em mim. Ainda que os homens se levantem contra mim, ainda que cadeias venham me prender, meus lábios não se fecharão.
Amém. Antes de orarmos por nossas crianças, pelos dízimos, pelas ofertas, a gente deixar alguns avisos. Lembrando que agora, em dezembro, nós teremos a nossa cantata infantil, a gente vai ter também o nosso musical, dia 25 de dezembro, aqui na igreja. Ontem a gente esteve em reunião aqui de conselho, o dia todo, e a gente estava programando, pensando, orando, entregando a vida da igreja para o ano de 2023, e a gente tem coisa boa, graças a Deus por isso. Mas desde já, agora nos próximos domingos, a gente vai estar passando as informações necessárias para todo mundo, mas já reserve feriado de 21 de abril, 21, 22 e 23. Som? A gente vai ter o nosso acampamento da família. Então vocês já vão fazendo aí a poupança de acampamento, né? A gente vai passar todos os valores direitinho para todo mundo participar e a gente ter esse tempo legal. A gente tem muita coisa, viu? Tem para acontecer nesse ano. Se Deus quiser, a gente vai estar um ano cheio de atividades. Vamos orar, entregar ao Senhor, né? Pedir a Ele para que esteja conosco nesse momento. Pai, mais uma vez na Tua presença, nós oramos e agradecemos, Senhor Deus, porque o Senhor é um Deus bom, o Senhor é um Deus misericordioso, e que nada Ele possa mudar essa percepção que nós temos do Senhor, Pai. Nós não somos movidos às circunstâncias, mas nós somos movidos pela certeza de que o Senhor é o Deus que guia e que leva a nossa vida segundo o Teu querer, ó Pai. Nós entregamos todos os dízimos, ofertas, Senhor Deus, trazidos à Tua casa, porque isso é prova da fidelidade do Teu povo, ó Pai. Da mesma forma, Senhor Deus, nós oramos e pedimos, Senhor Deus, para que o Senhor possa atender todas as necessidades do Teu povo, da Tua igreja, Senhor Deus. Seja aqui na nossa igreja local, nos membros, Senhor Deus, seja, Senhor Deus, as necessidades do Teu povo, Senhor Deus, que estão no sertão, projetos, Senhor Deus, como esse que propagam e levam a Tua palavra, que o Senhor possa estar proporcionando, Senhor Deus, os meios necessários para que a Tua ordenança, Senhor Deus, ela possa ser cumprida. Nos ajuda, Senhor Deus. Pedimos também pelas nossas crianças, para que nesse momento, Senhor Deus, elas possam ter agora uma aula, Senhor Deus, que represente a Tua vontade, que esteja conforme, Senhor Deus, o Teu querer. Que o Senhor possa capacitar os professores e que o Senhor possa abrir, Senhor Deus, o coração e o entendimento delas, para que desde cedo elas possam reconhecer que o Senhor é Deus. É dessa forma que nós oramos e pedimos em nome do Teu Filho Jesus. Amém, amém. As crianças podem ir agora. Vai com tia Carol, tia Rafa. Meus irmãos, vocês com certeza já ouviram falar sobre gatilhos. Os gatilhos emocionais que nós temos. E os gatilhos, eles são, na verdade, basicamente tudo aquilo que desperta na gente uma reação negativa. E a habituação, a convivência com esses gatilhos, eles acabam tornando a nossa vida muito mais complicada. E cada pessoa aqui
possuem um próprio gatilho. E esses gatilhos, eles são frutos de experiência de vida, de crenças pessoais. E o que necessariamente desperta uma emoção em um, não é o que vai despertar uma emoção no outro. Os gatilhos emocionais, eles podem surgir através das nossas memórias, através dos nossos sentimentos, através de opiniões, através de piadas, através de cheiros, que podem resultar na gente uma série de emoções, como raiva, como tristeza, como medo, ansiedade, ser gatilho para. E daí a necessidade que nós temos de realmente a gente parar e identificar, para que a gente consiga de fato entender e administrá-los, para que nós não nos tornemos reféns dele. É a gente transformar momentos de aflição, talvez, em algumas situações que vão nos fazer refletir. Porque se a gente não reflete, nós seremos guiados simplesmente por emoção. Nós seremos guiados por sentimentos, nós seremos guiados sem qualquer discernimento. E a gente não pode ser refém de emoção. A gente não pode ser refém de sentimentos. A gente não pode confiar nisso, em emoções, em sentimentos, porque eles são voláteis. Porque eles não geram nenhuma estabilidade na gente. Nós não podemos confiar nos sentimentos que envolvem raivas, em sentimentos que envolvem prazer. E é por isso que nós precisamos ressignificá-los. Ressignificar o sentimento de prazer, por exemplo. Porque o prazer, ele vai acabar interferindo nas nossas disciplinas espirituais. O sentir prazer, o sentir amor, o sentir necessidade, faz parte da nossa vida. Só que hoje nós estamos vivendo um tempo em que os sentimentos, o prazer, está mandando no homem. Porque nós queremos nos sentir confortáveis, nós queremos nos sentir amados, nós queremos nos sentir compreendidos. Nós estamos sempre querendo defender alguma coisa, alguma causa, a todo custo, para que todas as coisas possam cooperar e atender às demandas do nosso bem-estar, do nosso conforto emocional, a dinâmica do nosso coração. Só que quando nós nos deparamos com a palavra de Deus, a gente observa, por exemplo, que está em Provérbios capítulo 28, no versículo 26, quando ele diz assim: quem confia no seu próprio coração é tolo, mas o que anda em sabedoria será salvo. E a gente também se depara com, por exemplo, o texto de Jeremias, capítulo 17, o versículo de número 9, quando o profeta diz assim: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem poderá entendê-lo? Nós vivemos o tempo em que as pessoas estão ficando fracas, sempre querendo se preservar demais, incomodadas demais com a maneira com que nos sentimos. A gente sempre tem uma necessidade de manter um lugar ao sol, enquanto o que Jesus propõe é que nós sigamos adiante, matando a nossa carne dia após dia, ficando sem um olho, sem uma perna, se assim for necessário. O que a gente precisa é renovar a nossa confiança no Senhor e deixar de cochear entre os dois deuses. Deixar de ter uma mente dividida, mas, como Paulo nos instrui, ser provocado por uma renovação de mente.
Elias, quando estava no Monte Carmelo, com os profetas de Baal, ele naquele momento que manda os profetas ali sacrificarem para ver se caía fogo, e nada acontece, e depois, quando ele chega a vez dele, e ali ele primeiro vai construir um altar, para que depois haja a experiência sobrenatural, e quando acontece, ele olha para o povo e diz assim: vocês estão vendo quem é o Deus verdadeiro, agora parem de cochear. Se vocês querem servir a Baal, vão e sigam. Agora, se vocês vão seguir a Deus, sirva de todo o coração. O que não pode é manter esse pelar e pecar, essa mente dividida. Homem de ânimo dobre. Tolo é achar que alcançará alguma coisa diante do Senhor. Elias, antes de provocar o reavivamento, ele reconstruiu o altar. O fundamento foi estabelecido. Porque não adianta a gente querer tratar consequência ignorando a causa de todas as coisas. É por isso que nós precisamos entender que nós de fato estamos em uma guerra. Porque existem dois caminhos. E aí, para o descrente, é necessário uma conversão, é necessário entrega. Mas para nós, é necessário a conversão no sentido de convicção de pecados diário. É necessário a gente buscar a Deus com intensidade, a fim de que a igreja do Senhor, ela possa ser a exemplo da igreja de Laodiceia, lá de Apocalipse 3, que é a igreja morna, que é uma igreja que vive uma inércia espiritual, uma igreja que está presa na sua zona de conformismo. Porque, meu irmão, sem convicção de pecados, a gente não consegue ter a real percepção da nossa condição. A gente não consegue entender o tamanho da glória de Deus. Enquanto a gente relativizar, enquanto a gente minimizar o pecado, nós estamos desmerecendo o tamanho do sacrifício de Cristo. Enquanto a gente não encarar o pecado como pecado, a gente vai estar vivendo uma inércia, sem a real percepção de tudo que foi feito e de tudo que Deus quer que nós vivamos. E é por isso que eu gostaria de que você abrisse a sua Bíblia para junto lermos agora o texto que está em Ezequiel, capítulo de número 37. A gente vai fazer a leitura do versículo 1 até o 14. Ezequiel, capítulo 37, diz assim a partir do versículo de número 1. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles, e eu pude ver que eram muito numerosos na superfície do vale, e eles estavam sequíssimos. Então o Senhor me perguntou: filho do homem, será que esses ossos podem reviver? Eu respondi: Senhor Deus, tu sabes. Então ele me disse: profetize para esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor.
Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vocês o Espírito, e vocês viverão. Porei tendões sobre vocês, farei crescer carne sobre vocês, e os cobrirei de pele. Porei em vocês o meu Espírito, e vocês viverão. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Então profetizei como me havia sido ordenado. E enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de osso que batiam contra os ossos e se ajuntava, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que apareceram tendões sobre os ossos, cresceram as carnes, e eles se cobriram de pele, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetize ao Espírito. Profetize, filho do homem, e diga ao Espírito: assim diz o Senhor Deus: venha dos quatro ventos, ó Espíritos, e sopre sobre esses mortos para que vivam. Profetizei como ele me havia ordenado, e o Espírito entrou neles. Eles viveram e se puseram em pé, e eles formaram um exército, um enorme exército. Então ele me disse: filho do homem, esses ossos são todos da casa de Israel. Eis que diziam: os nossos ossos estão secos, perdemos a nossa esperança, nós fomos exterminados. Portanto, profetize e diga-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei as sepulturas de vocês e os farei sair delas, ó povo meu, e os levarei de volta à terra de Israel. Vocês saberão que eu sou o Senhor quando eu abrir as sepulturas de vocês e os fizer sair delas, ó povo meu. Porei em vocês o meu Espírito e vocês viverão. Eu os estabelecerei na sua própria terra e vocês saberão que eu sou o Senhor. Eu falei e o cumprirei, diz o Senhor. Amém. Vamos orar? Deus, em nome do teu Filho Jesus, que eu demonstro toda a minha incapacidade, Senhor Deus, pedindo que o Senhor possa guiar, Senhor Deus, as minhas palavras, que o Senhor possa guiar o meu coração, guiar, Senhor Deus, o meu entendimento. Da mesma forma, Senhor Deus, eu te peço por todos os meus irmãos aqui, Senhor, que o Senhor possa estar nos conduzindo ao verdadeiro entendimento desse texto. E é com todo temor e tremor diante de Ti, ó Pai, que nós nos colocamos agora, Senhor Deus, pedindo para que o Teu Santo Espírito, Ele possa reavivar, Senhor Deus, o nosso coração, a nossa caminhada. E que nós, Senhor Deus, saiamos de uma inércia para o centro da Tua vontade. É assim que nós oramos e pedimos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. O profeta Ezequiel, ele é conhecido como um profeta das visões. E o povo de Deus, quando ele teve essa visão, ele já tinha sido levado para o exílio da Babilônia há quase uma década. E lá, 10 anos depois de estar longe da sua condição natural, o povo já estava sem esperança. E a exemplo desses ossos, eles estavam totalmente secos, desanimados, vazio por dentro. Se torcesse, não caía uma gota. O povo estava cansado. Sabe qual foi a causa disso tudo? Uma só: pecado. O povo quebrou a aliança com Deus. E a quebra da aliança gera ceguidão. A consequência disso foi que o povo de Deus, que havia habitado na terra prometida por Deus, uma vez que quebrou a aliança com Deus, foram retirados da terra que Deus havia dado. Eles foram entregues ao inimigo, aquelas nações pagãs, porque o rei, o povo, eles haviam se desviado do caminho do Senhor. Eles haviam quebrado a aliança. 250 anos antes, o reino do norte
foi levado pelo Império Assírio. Acabou. 250 anos depois, o Império Babilônico agora leva o Reino do Sul. E se a causa foi pecado, a gente consegue entender então que o pecado é a quebra da aliança, mas o pecado ele tem um significado diferente para a gente. Não um significado, mas ele tem um sentido. E o sentido do pecado é você amar mais a você do que você ama a Deus. Tanto é que você sabe que não deve fazer, mas você faz. Porque de alguma forma aquilo gera prazer em você. Sabe aquele site? Sabe aquela curtida? Sabe aquela conversa? Aquela fofoca? Sabe aquela raiva? Gera uma coisinha diferente na gente, né? É amar mais a sensação que o pecado produz do que amar a Deus. E nós pecamos porque nós obedecemos, nós nos submetemos, nós servimos aquele que nós amamos. Então, se eu amo mais o meu ventre, a minha vontade, o meu eu, quem é o Senhor da minha vida? Os nossos comportamentos, eles refletem quem amamos em nosso coração. Quem é o Senhor que guia as nossas vontades. E a mensagem do profeta Ezequiel é que o pecado, ele impede que você viva. Porque o pecado, ele gera morte. E o texto diz que o profeta, ele foi levado pela mão do Senhor. E todas as vezes que nós observamos essa expressão, a mão do Senhor, está falando sobre a força, está falando sobre o poder de Deus. Tudo o que vai acontecer é por gerência divina, porque a mão do Senhor, ela está conduzindo todas as coisas. E o profeta, ele foi levado pelo Espírito do Senhor, a condução do Eterno. Ezequiel, ele foi deixado no meio de um vale. E vale quer dizer cemitério. Era um lugar, um depósito, onde tinha um monte de osso seco e espalhado. Agora, se aquilo dali é osso seco, significa que aquilo dali já estava em exposição há muito tempo, né? O que mostra que a morte, ela já havia habitado ali há muito tempo. Já foi passado o estado de putrefação. Agora, imagine o cheiro daquele lugar. E não basta ele estar no vale de ossos, no meio do cemitério. Deus diz que ele tem que andar no meio deles. É necessário que ele contemple o horror que é viver ali naquele lugar. Andar no meio daquela condição. E eram muitíssimos os que estavam naquela situação. O cheiro de morte, a aparência de morte, é uma visão que dá vontade de vomitar. Aí no versículo 3, Deus ele faz uma pergunta provocativa. Ele olha para o profeta e diz assim: vem cá, é possível que esses ossos eles tomem vida? Ainda há esperança?
Você crê no milagre? E o profeta, ele responde o que é a coisa mais lógica. Só o Senhor sabe. Se depender da gente, o que é que a gente consegue fazer? Se depender do nosso entendimento, para onde é que a gente vai? Só acontece se o Senhor quiser. E ali é um momento que ele reconhece tanto a onipotência como a onisciência de Deus. E depois ele recebe uma ordem de Deus. E no versículo 4, primeiramente o Senhor olha e diz assim: é o seguinte, tu vai profetizar para esses ossos, dizendo para eles: ouçam a palavra do Senhor. E isso é muito interessante, porque quando a gente se depara com Paulo escrevendo a carta aos Romanos, no capítulo 10, versículo de número 17, ele diz assim: e assim a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Ele não está dizendo que vai ser profetizado, que vai ser falado qualquer palavra. Ele está falando que está diante da única palavra capaz de provocar vida. E o versículo 5 diz que o Espírito, e se você observar, esse Espírito daí é o E minúsculo, porque ele está falando acerca do Espírito humano. Ele está falando da parte imaterial, né, que entra na matéria e aí torna vida. E só quem está vivo é quem tem o Espírito agora do Senhor. Porque só as pessoas que estão vivas é que conseguem entender e saber que o Senhor é Deus. E aí o profeta faz exatamente o que Deus havia ordenado. Mesmo que essa ordem de Deus parecesse uma coisa louca, insana, sem qualquer juízo, um absurdo. Como é que eu vou estar falando para um monte de ossos jogados e largados no chão? Só que o profeta obedece. Ele não negocia com Deus. E aí o inimaginável acontece. Você acredita que a palavra de Deus fez com que esses ossos que estavam secos, sem vidas, eles começassem a se mexer, eles começassem a juntar osso com osso? E não era, eu fico com medo de falar as coisas erradas, vamos dizer, não estava juntando ali o fêmur com costela, estava juntando tudo certinho. Eu ia falar outra, mas eu fiquei com medo de estar falando errado, então deixa o fêmur com costela mesmo. Então, foi osso com osso que foi juntado. E depois disso, começou a ser produzido tendão. Depois disso, começou a ser produzido carne. E tudo aquilo dali, a partir do momento em que a palavra do Senhor, ela começou a ser proferida. Aqueles ossos, aquele montão de ossos, agora virou um monte de gente. Só que, apesar deles parecerem que estavam vivos, não havia espírito, não havia vida ainda. E aí o versículo 9 e 10 diz que o Senhor manda profetizar o Espírito. E mesmo com a aparência de gente viva, eles estavam mortos por dentro. E a restauração, ela precisa ser completa. Não apenas o interior, mas também o exterior. Não apenas o exterior, mas principalmente o interior. E o profeta obedece a Deus e faz de novo, exatamente como o Senhor havia ordenado. E aí, meu irmão, quando o Espírito entra, eles se puseram de pé. Eles começaram a viver. E juntos eles formaram um exército. Mas não foi um exército qualquer não. Foi um enorme exército
como está registrado na palavra. E esses ossos eram os da casa de Israel. Ponto. Esse foi o contexto. Quando eu leio esse texto, a primeira coisa que me passa na cabeça é um outro texto na Bíblia, muito semelhante a esse. O texto está lá em Gênesis capítulo 2, versículo 7, quando Deus ele forma o homem do pó da terra. Até aqui o homem era o quê? Um objeto inanimado, sem vida, sem ação, sem perspectiva. Da mesma forma que aqueles ossos, que antes da entrada do Espírito, era um monte de objeto inanimado, sem ação, sem vida e também sem expectativa. E nos dois textos, quando o Espírito entra, aí tudo faz sentido. Aquilo que era morto começa a viver. Porque antes tudo era um cemitério. Era cheiro de morte e de morto. Mas Ele nos deu vida. Ele nos resgatou da morte. Quando nós estávamos mortos em nossos pecados e também transgressões. É por isso que é necessário o reconhecimento diário. E esse é um excelente texto evangelístico, porque mostra a transformação que o homem sofre a partir do momento que ele tem um encontro com o Senhor. A condição de restauração que parecia impossível. Aquilo que parecia só um milagre. Mas acaso existe impossível para Deus? Todavia, essa cena do Vale dos Ossos Secos, ela não se refere apenas à conversão. Mas muitas vezes ela é um retrato da igreja do Senhor. A exemplo da casa de Israel, como está descrito no versículo 11. Ele diz assim: esses ossos são todos da casa de Israel. E quem é Israel? O povo de Deus. E quem é o Israel de Deus? A igreja do Senhor. O processo de abandonar a verdade, ele pode ser um processo lento, mas ele também pode ser um processo galopante. A frieza espiritual, a inércia, a sequidão, a morte. Muitos da igreja do Senhor podem manter nos seus lábios uma confissão e até mesmo uma espécie de fervor no coração. Acontece que já abandonaram o Evangelho, abandonaram o compromisso do primeiro amor. Pode haver aparência, pode haver o costume, pode haver o hábito, mas não tem vida. E sabe quem diz isso? Jesus. Olha o que ele fala à igreja de Sardes em Apocalipse capítulo 3, versículo 1. Ao anjo da igreja em Sardes escreva: essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as obras que você realiza, que você tem fama de estar vivo, mas está morto. E quando nós estamos nesse momento de fraqueza, desânimo, apáticos, inertes, espiritualmente vulneráveis, é quando nós estamos mais suscetíveis aos ataques
do nosso inimigo, de Satanás. Quanto mais vulneráveis estamos, mais é o momento que ele vai atacar. E ele ataca naquilo que está em nós. Lembra do gatilho? Satanás, ele não ataca quando a gente está cheio de fé, quando a gente diz agora vai, quando a gente está em comunhão com o Senhor, mas quando a gente está só. Quando a gente leva uma vida autônoma da vontade de Deus. Você acredita que Jesus foi tentado quando ele estava o quê? Só, no deserto. Eu queria ler com vocês o texto de Mateus, capítulo 4, versículo 1 ao 4. Ele diz assim: a seguir, Jesus ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve o quê? Fome. Então, o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: se você é filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Satanás, ele podia ter dado bote no dia 1. Mas ele escolheu dar o bote, que dia? 40. Sentou. Esperou. Para dar o bote no momento certo. Ele é estrategista. Ele tem a mente maligna. E ele está esperando o dia certo. E quando Jesus teve fome, ele se apresentou. E ele se apresentou oferecendo a solução para o problema dele. Eu te ofereço pão. E eu te ofereço o meio de você produzir o seu próprio pão. E aí, ele aparece estabelecendo a primeira mentira. E só um spoilerzinho. Toda vez que a gente duvida do amor de Deus, a gente está pecando. A gente está provocando a nossa morte. A gente está provocando a sequidão dos nossos ossos. Nós provocamos a morte quando nós não temos relacionamento com Deus. Quando a gente não está em comunhão com o corpo de Deus, o corpo de Cristo. Quando a gente não frequenta a igreja. Quando a gente deixa de ler a palavra. Quando a gente começa a abrir concessões. Quando a gente começa a estabelecer outras prioridades na nossa vida. Meu irmão, quando foi a última vez que você, de fato, teve um momento franco com Deus? Um momento de busca, de oração, de leitura, de fervor. Eu não estou falando da oração de antes do almoço, eu não estou falando daquela oração de antes de dormir, que termine, que nem o amém a gente consegue chegar. Eu estou falando de vida, de busca, relacionamento com o Senhor. É um erro a gente achar que determinadas coisas, elas não são importantes. Que amanhã eu faço. A primeira tentação de Cristo não foi transformar pedras em pães. Foi Satanás fazer com que ele duvidasse da sua filiação. Jesus, ele não precisava transformar pedras em pães para ser reconhecido como filho de Deus. Ele já era. Os 2 últimos versículos do capítulo anterior
é justamente o momento do batismo de Jesus, quando Deus ele rasga o céu e diz assim: este é o meu filho amado, em quem eu encontro prazer. E Jesus acreditou nessas palavras, mas Jesus teve fome. Porque mesmo que eu acredite na palavra de Deus, eu vou passar por momentos de dificuldades. Eu vou passar por momentos difíceis. Mas a certeza que eu preciso ter no meu caminhar é que Deus está comigo no deserto. E Satanás, ele traz à luz inconformidades que existem em nós. Quem é o filho de Deus que passa fome? Quem é o filho de Deus que não tem pão? Quem é o filho de Deus que não tem emprego? Quem é o filho de Deus que não tem carro? Quem é o filho de Deus que fez com que um parente morresse? Quem é o filho de Deus que pega uma doença? Quando eu duvido que sou amado por Deus, eu começo a adotar algumas atitudes. E a primeira atitude é que eu tento a pegar as pedras e transformar em pães. Não confio. Se eu não produzir meu pão, eu vou morrer de fome. Eu duvido e peco. E na hora que a dúvida ela chega, que começa a gerar o desespero, o sofrimento, a gente começa a fazer loucura. E adivinha quem é que vai estar ao nosso derredor? Dando dicas de como sofrer, de como surtar, de como fazer loucuras. Os ossos daquele vale, eles não secaram do dia para a noite. A decomposição, ela não é repentina. Ela vem acontecendo. Houve um processo. A vida, ela não seca do nada. Há um processo. Só que muitas vezes a gente nem percebe. A gente não se dá conta. A gente está acostumado. Jesus, ele passou por tudo. E ele disse que era filho de Deus. Sem ter a necessidade de transformar pedra em pão. Sem ter a necessidade de se jogar de lugar nenhum. Sem ter a necessidade de se prostrar adorando a qualquer outro Deus que não o único e verdadeiro Deus. E Satanás, ele tentou, mas ele não consegue usar uma palavra na sua tentação. Deus disse para Jesus assim: você é o meu filho amado. Satanás diz para Jesus o quê? Se você é filho. Ele não consegue falar a palavra amado. Porque o amor não passa por ele. Ele queria que Jesus tivesse dúvidas da sua filiação. Ele queria que Jesus esquecesse que ele era o amado de Deus. E meu irmão, se você é cristão, você é o filho amado de Deus, que foi conquistado pelo sangue de Cristo naquela cruz. Não é obra minha, é obra da cruz de Cristo. É a obra que é realizada por Cristo e que o Espírito Santo nos une até ela. Um vale de ossos secos, ele não consegue por si só a restauração. O morto, ele não ouve, o morto, ele não sente, o morto, ele não reage, o morto não ressuscita a si mesmo.
Ele só recebe vida através de uma ação sobrenatural e divina. Ele manda o Espírito Santo, e aí já é o eco maiúsculo agora, né? E não mais aquele espírito maligno, aquele espírito imundo que está habitando. O pecado, essa distância de Deus, ela nos faz secar, ele nos faz perder a verdadeira vida. E aí a gente começa a perder as bênçãos que a presença de Deus, ela nos traz. E nós perdemos a esperança, nós nos tornamos escravos dos nossos pecados. Como o povo se tornou escravo daquelas nações pagãs que invadiram e levaram eles para longe da terra que Deus havia dado. Nós nos transformamos em ossos secos, em sepulturas, quando nós damos lugar ao pecado, a uma vida sem a presença de Deus. Mas, e glória a Deus porque tem o mais, Deus, ele é misericordioso demais diante de um coração arrependido. Ele transforma um vale de ossos secos, uma vida sem esperança, em algo cheio de vida, de esperança, de vigor, de bênção. Deus, ele ainda é misericordioso nos nossos tempos. Aquilo que aconteceu lá, acontece conosco ainda hoje. E o versículo 12 diz que Deus, ele abrirá as sepulturas. Não há caso difícil para Deus, não há caso impossível para Ele. Não existe impossibilidades, porque Ele governa tudo de forma sobrenatural. A vida capaz de transformar algo seco em abundante, onde exala vida e vigor, dada pela ação e a mão poderosa do Senhor. E Deus exige que nós, ossos secos, tenhamos um coração arrependido, que nós sejamos humildes e voltar à presença de Deus. Só Deus pode retomar uma vida de um cemitério cheio de ossos, né, de um lugar de destruição, e restaurar a esperança de ossos sem vidas, que um dia não tinha nenhuma serventia, mas que através da presença e sangue de Cristo nos eleva à condição de filhos de Deus. A causa da sequidão dos ossos foi perder a esperança. E o Senhor, ele nos traz uma nova esperança. Ele nos vivifica. Ele traz aquilo que nós precisamos. E, meu irmão, eu queria que você pudesse ter uma certeza ao sair daqui essa noite. Nada passa desapercebido aos olhos do Senhor. E o que nós precisamos, de fato, é dia após dia a gente começar a mudar um pouco os nossos hábitos, as nossas atitudes. É um desafio, porque a nossa vida, ela é tomada de afazeres. A gente acorda 4:30 da manhã, 5 horas da manhã, vai dormir 10 horas da noite, 11 horas da noite. É um dia cheio. Que muitas vezes a gente diz que não consegue nem parar para comer. Essa vida, onde nós vivemos para
ter dinheiro, nós vivemos para estudar, nós vivemos para aquilo, nós vivemos para aquilo outro, mas nós não vivemos para Deus. E o fato da gente ainda se reunir aqui no domingo não é suficiente para dizer que nós temos uma vida com Deus. E o que acontece é que com isso nós deixamos um espaço vago para nós sermos conduzidos pelo nosso próprio querer. E essas vulnerabilidades que nós temos é um prato cheio para a ação do maligno. Eu já disse, Satanás pode aparecer aqui, me dar um prato cheio de coentro, eu não chego nem junto, não adianta. Agora ele sabe o que é que ele pode oferecer que eu posso cair. Da mesma forma é com cada um. E se a gente não estiver ligado com Deus, vivendo em meio a um vale de ossos secos, no primeira coisinha, ali a gente cai. Duvidando, inclusive, do amor que o Senhor tem por nós. Que Romanos, capítulo 8, diz que nós louvamos aqui, que nada é capaz de nos separar desse amor. E quando a gente desobedece, parece que a gente diz: há alguma coisa que pode nos separar desse amor. Quero convidar você a orar agora. Baixar suas cabeças, refletir. Porque o Senhor termina esse texto dizendo assim: eu falei e eu cumprirei. Ó Pai, o Senhor falou que iria restaurar a casa de Israel. E é por isso, Deus, que eu peço, em nome do Teu Filho Jesus, que o Senhor possa não apenas nos restaurar, Senhor Deus, mas manter, Senhor Deus, uma vida contigo. Que o Senhor possa trazer o ânimo necessário, ó Pai, para que nós tenhamos condições de estar negando o nosso eu, negando, Senhor Deus, as nossas vontades, negando, Senhor Deus, os nossos desejos, negando, Senhor Deus, os nossos pecados, Senhor Deus, que tantas vezes estão enraizados dentro de nós, para que nós estejamos, Senhor Deus, prontos e dispostos a Te servir, Senhor Deus. Não, Senhor Deus, apegado a qualquer coisa, mas plenamente, inteiramente disponíveis a Ti, Senhor Deus, porque esse é o fundamento da nossa vida, é viver uma vida em que o Senhor é glorificado, Senhor, é viver uma vida em que o Senhor é reconhecido como sendo o nosso Deus, onde as pessoas de fora elas possam reconhecer que existe ali um Senhor que gera e que guia as nossas vidas, ó Pai. E que, independente de qualquer situação, independente de qualquer circunstância, nós somos o Filho amado do Senhor, porque nós fomos comprados por um alto preço, nós fomos comprados pelo sangue de Cristo. E é nesse sentido, Deus, que esse sangue que foi poderoso o suficiente para limpar, Senhor Deus, a culpa do pecado que existia em nós. É nessa certeza, Senhor Deus, de que não existe impossível para o Senhor, que nós agora, Senhor Deus, intercedemos, seja pela nossa família, seja, Senhor Deus, por amigos, seja, Senhor Deus, por nós mesmos, pedindo, Senhor, para que o Senhor possa reaquecer em nosso coração a convicção de que só existe um Deus e que a vida ela só vale a pena ser vivida se for vivida diante do Senhor. Nos ajuda, ó Pai, a sair de uma zona de conformismo, nos ajuda, Senhor Deus, a sair de uma inércia espiritual, para desfrutarmos, Senhor Deus, da Tua vontade que é boa, perfeita e agradável, Senhor Deus. Nos ajuda, Senhor Deus, a não viver como essa igreja de Sardes, Senhor Deus, que tem aparência, tem jeito de que está vivo, mas por dentro está morto, distante, longe do Senhor. O Senhor vê tudo. O Senhor sabe de tudo. Tudo aquilo, Senhor Deus, que existe dentro de mim, Tu
tudo aquilo que eu faço, mesmo quando ninguém está vendo, ali o Senhor está. O Senhor sabe o que eu penso. É por isso, Pai, que nós precisamos mudar. É por isso, Senhor Deus, que nós temos que ter uma vida completamente transformada pelo Senhor. E eu sei que o Senhor pode agir dessa forma. É assim que nós oramos. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Antes do louvor, eu queria chamar a Ana aqui na frente para falar um pouquinho desse projeto do Grupo C que vem abençoando os nossos irmãos, que está fazendo um trabalho difícil, porque o trabalho no sertão, ele tem uma série de dificuldades. Ele tem dificuldade logística, tem dificuldade financeira, ele tem dificuldade muitas vezes estrutural e espiritual. Aí eu ia entrar aí nessa questão espiritual, porque às vezes tem muitos lugares, muitas pessoas que acham que porque não fazem determinadas coisas são boas o suficientes e não entendem a necessidade de entregar a vida ao Senhor. E muitas vezes ainda estão apegadas a outras coisas, de costumes e tradições que impedem de ter uma vida com Deus. E esse é o retrato do povo sertanejo, muitas vezes. Demoníacas. Vou deixar a Ana falar melhor com propriedade. Amém, amada igreja. Um prazer estar aqui com vocês de novo. E eu estou muito feliz de, depois de quase 3 anos, voltar aqui para falar sobre o projeto e tudo aquilo que a gente caminhou. E eu acho que tudo que eu vou apresentar aqui hoje é novo, mas o pastor estava falando sobre algo que é verdadeiro. Eu acho que uma das nossas maiores batalhas no sertão é a nossa guerra espiritual. A gente vive diante de prostituição, promiscuidade, a gente vive diante de abuso infantil, onde tudo isso parece que é normal, porque é cultural, porque todo mundo faz, então é muito normal uma criança com 11 anos casar com um cara de 40, de 30. É muito normal uma menina sair e se envolver com um cara mais velho e está tudo bem para a família, porque não tem nada demais. É muito normal a gente ver pais abusarem de filhos violentamente, porque os pais foram abusados dos seus pais também. Então, a gente vê uma distorção completa, desde pequeno até os adultos. A gente vê uma repetição através de gerações. E isso é algo que, às vezes, enrijece o coração. A gente vê verdadeiramente, como o Senhor falou hoje, ossos secos. Mas ossos que não acreditam mais naquilo que eles têm em Deus, que é vida em vida, abundância. Eles já acostumaram com o que têm e se conformam com o que têm. Acho que essa é uma das nossas maiores batalhas. A gente, quando esteve aqui, a gente começou a mostrar um pouco do nosso trabalho e, em nome de Jesus, a gente tem visto que algo grandioso está sendo colocado naquele lugar. E, principalmente, a gente tem investido em levantar um altar para o Senhor naquele lugar. E isso é primordial, mesmo diante de todo o cansaço, mesmo diante de poucas pessoas, a gente tem conseguido isso. E isso tem sido principalmente investido através das crianças, onde nós acreditamos que nós somos os semeadores de uma nova geração. É essa geração que a gente quer mudar. É difícil mudar quem já está enrijecido. Não é impossível, porque o Espírito Santo pode, Deus pode todas as coisas, mas nós queremos levar uma realidade diferente para aquelas crianças. Nós queremos plantar algo diferente sobre aquele lugar. Então, eu quero mostrar um pouco do trabalho através do vídeo, e aí depois eu falo mais um pouquinho. Pode soltar, por favor? Queremos te apresentar o Ministério Ser.
Ser significa semear esperança e relacionamento. É isso que Deus falou com a gente no início de 2016, quando chegamos aqui, na cidade de Manari, no interior do sertão de Pernambuco. Uma cidade com grandes dificuldades, uma cidade que tem um índice de desenvolvimento muito baixo e já chegou a ser o mais baixo do Brasil. Aqui nós vemos diversas coisas que precisamos nos movimentar como o reino de Deus. A promiscuidade, a falta de emprego, a falta de alimentação, a dificuldade no aprendizado, o analfabetismo, a falta verdadeiramente de conhecer quem Jesus é. Não é à toa que a gente vê diante do sertão grandes lacunas diante da falta do Evangelho. Lugares que ainda não conhecem o Evangelho do nosso Senhor. E temos nos movido diante de todas essas demandas. E queremos te mostrar um pouquinho sobre tudo aquilo que estamos fazendo aqui no sertão. Nós acreditamos no sertão transformado. E essa transformação passa por todos os processos. Aqui é a nossa farmácia, também um espaço onde podemos gerar atendimentos médicos, atendimentos odontológicos, aonde servimos a comunidade diante de todos os medicamentos que recebemos como doação e também entregamos como doação para a comunidade. Começamos agora, em novembro, a nossa distribuição de alimentação aqui nessa cozinha. Aqui temos servidos em torno de 40 alimentações nos dias que temos aula para as crianças que estão sendo atendidas aqui no projeto. É uma forma da gente reforçar esse alimento que não tem chegado na mesa de cada nordestino. Para quem não conhece, maior parte da nossa população aqui vive simplesmente daquilo que é recebido através do Auxílio Brasil. E esse valor não é suficiente para sustentar a família e alimentar a sua casa. Aqui na nossa horta é o lugar onde temos plantado e colhido. Para gerar alimentação saudável para a cozinha, temos colhido os frutos direto da horta lá para a nossa cozinha. E aqui a gente tem sonhado com muitas coisas, não só toda a nossa horta, mas também nós temos um tanque de peixe, um galinheiro, que estão ali sendo produzidos para que essa cozinha continue levando a alimentação de forma saudável. Sonhamos em ver um sertão transformado. Para isso, temos também sonhado com o restante do nosso galpão aqui, onde a gente vai contemplar um espaço multiuso, um espaço onde podemos fazer os nossos cultos, salas para que possamos ter atendimento, uma brinquedoteca e um espaço de dormitório acima da nossa cozinha. Aqui temos investido nas sementes do nosso amanhã. Crianças que têm aprendido, crianças que estão aqui aprendendo a ler, aprendendo princípios bíblicos, professores que estão sendo treinados por uma pedagoga, que estão sendo ajudados a ajudar a essas crianças aqui no sertão. Eu aprendi muito aqui, aprendi a ser mais obediente e peço a Ele para ser uma pessoa melhor. No Ser Letrado eu aprendi muita coisa, Deus me transformou aqui no Ser. Desde que eu cheguei aqui no Ser Letrado, eu melhorei mais minha leitura. Eu não sabia o que era orar. Aí agora eu tenho um tempo para Deus e aqui eu aprendi mais. Tem sido maravilhoso ver tudo aquilo que Deus tem feito aqui nesse lugar. Com os discipulados, a Bíblia em áudio em cada casa. Tem sido maravilhoso ver a intercessão das crianças, o movimento delas diante do Espírito Santo. Você pode nos ajudar sendo um intercessor. Alguém que vai orar por esse lugar, por tudo aquilo que estamos fazendo, para que o reino do Senhor se levante aqui. Você pode ser um parceiro nosso, ser aquele que vai ajudar a divulgar tudo aquilo que estamos fazendo. Você pode ser aquele que vai vir aqui nos ajudar durante um tempo. Quem sabe você possa falar com seu líder para que você possa mover caravanas, grupos. E você também pode ser um agente aqui do reino fazendo a sua doação, sendo um padrinho, sendo um colaborador mensal. Você pode fazer isso, você pode orar, você pode estar conosco diante daquilo que Deus colocar no seu coração.
não tem como pensar em missão sem pensar nos desafios. Esse ano ainda temos um desafio de conseguir levantar alimento para a nossa grande festa de Natal, onde comemoramos o nascimento de Jesus com as famílias aqui no sítio, onde distribuímos cesta básica, panetone. Também temos um grande desafio, que é consertar o nosso carro, esse que serve a missão. Precisamos trocar o cárter, trocar 2 pneus que estão carecas, e também temos ainda que mobiliar e comprar eletros para a nossa cozinha. Vem fazer parte disso que o Senhor está fazendo aqui no sertão. Ver esse vídeo me emociona e ver tudo aquilo que a gente está passando com essas pessoas, com essas crianças naquele lugar, ver tudo aquilo que Deus está construindo naquele lugar. A gente tem muitos desafios, não tem como falar sobre missão e não ter desafio, mas talvez você esteja aí, querendo fazer parte daquilo que o Senhor está fazendo no sertão. Sendo alguém que vai estar conosco, doando o seu tempo, doando o seu trabalho, participando daquilo que a gente está fazendo. Temos poucos mãos, mas estamos firmes naquilo que o Senhor nos tem comprometido. Inauguramos 2 semanas a cozinha, temos uma demanda gigantesca para um fogão velho que o André tinha arrumado para a gente. A gente tem que cozinhar um dia antes, porque o fogão não dá conta da gente cozinhar no mesmo dia, porque é um fogão normal. A gente ainda tem uma geladeira velha, então a gente está seguindo. Tem muitas demandas e a gente sabe disso, mas a gente sabe que o Senhor tem estado naquele lugar e tem nos direcionado e tem nos mostrado por onde percorrer, e nós temos seguido essa direção em prol daquilo que a gente está vivendo como igreja ali. Não temos uma denominação levantada, mas temos construído ali naquelas crianças e naquelas pessoas algo que vem do Senhor. Então, não tem como a gente dizer que não pode fazer parte, porque cada um de nós pode ser uma semente para um novo amanhã. Cada um de nós pode ser alguém que vai verdadeiramente orar, alguém que possa divulgar o projeto, alguém que possa estar conosco, ou ser um padrinho para que a gente possa continuar levantando alimentação. Em 2 semanas a gente viu como nós aumentamos muito a nossa questão com compra de alimentos, porque a gente viu que as crianças têm fome. A gente viu que não só inserir alimentos novos, como foi extremamente prazeroso ver eles colherem beterrabas e comerem a beterraba que eles mesmos plantaram, mas a gente viu que existe uma necessidade real. E é exatamente diante dessa necessidade que a gente quer se mover. Então, eu vou estar aqui no final. Eu trouxe geleia de umbu para quem gosta. A gente preparou essa semana. E a gente está com blusas também para vender, para ajudar. A gente tem muita coisa que a gente quer fazer. E se você quiser fazer parte daquilo que o Senhor está fazendo no sertão, a gente vai se sentir honrado em você fazer parte da família Ser. Para quem não sabe, como eu expliquei no início do vídeo, ser é semear esperança e relacionamento. É isso que nós temos entendido, aquilo que Deus colocou no nosso coração. Ele não chamou a gente para fazer nada, Ele chamou a gente simplesmente para ser. E é sendo que a gente verdadeiramente se levanta para fazer algo diante daquilo que está no coração dEle. É isso. Obrigada. Fica aqui que a gente vai orar também. Vendo o vídeo, me emociona muito, porque você vê que o reino de Deus é muito maior do que a gente pode imaginar. É maior do que a gente está aqui, sabe, no espaço. A quantidade de coisas, sabe? E eu fico vendo isso, e eu fico vendo, assim, os desafios, não para quem está trabalhando apenas, mas, assim, é os desafios de viver e ser, independente do lugar. Porque a gente fala aqui com a nossa realidade, com o nosso contexto, a dificuldade porque a gente tem que pegar o nosso carro no trânsito, no ar-condicionado, para poder chegar no trabalho, e ali o povo está com uma necessidade, porque é uma outra dinâmica, é uma outra realidade. E a gente pensa a igreja perseguida, a gente pensa cristãos espalhados pelo mundo todo, e a gente vê que a obra de Deus ela é muito maior do que a gente pode pensar, imaginar, sabe? Emociona ver assim, o agir de Deus.
que Ele possa nos abençoar, no sentido de querer abençoar o outro, sabe, de ser realmente corpo de Cristo. Amém. Vamos orar. Senhor, em nome do Teu Filho Jesus, que a gente entrega, Senhor Deus, todos os trabalhos, ó Pai, que estão sendo realizados em todos os cantos desse planeta, Deus. Deus, em cada lugar existe uma igreja Tua, é corpo Teu ali, Senhor Deus. Nós somos comprometidos com o Teu corpo, Senhor Deus. Nós precisamos viver o Teu corpo, Senhor Deus. Nós precisamos viver a Tua palavra. Nós precisamos viver, Senhor Deus. Nos ajuda, Senhor Deus, a sair de uma bolha de pensamento, sabe, de vida, e a abrir o nosso entendimento para algo maior, grandioso que vem sendo feito, Deus. Nos dá, Senhor Deus, olhos espirituais, a percepção que vem do alto, Senhor Deus, para que a gente possa estar comprometido com a Tua obra, com a Tua causa. Que de verdade, Senhor Deus, nós possamos estar cumprindo o Teu chamado de ir pregar o Evangelho em todo mundo, a toda criatura, Senhor Deus, sob a autoridade que nos foi dada por Jesus Cristo. Nos ajuda, Senhor Deus, a ter essa real percepção. Que amanhã, Senhor Deus, ao levantarmos para trabalhar, para viver a nossa vida, independente da dinâmica de vida que seja, nós estejamos, Senhor Deus, orando, intercedendo, Senhor Deus. E de forma especial, Senhor Deus, nós entregamos o projeto C, Senhor Deus, pedindo para que o Senhor possa suprir todas as necessidades físicas, financeiras, estruturais, espirituais, Senhor Deus. Que o Senhor possa capacitar cada pessoa, cada voluntário ali, Senhor Deus, para que ter o discernimento que vem do alto, e que o Senhor possa também estar trazendo recursos, trazendo pessoas, fazendo a Tua obra acontecer. Acalma coração, porque a obra é Tua, ó Deus. É isso que nós precisamos. E é assim que nós oramos e pedimos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Vamos ficar em pé para receber a bênção. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor, a misericórdia do Deus, o Eterno Pai, que o consolo, o guiar, o conduzir do Deus e Espírito Santo repouse sobre cada um de nós todos os dias, até a volta do Senhor Jesus. E meu irmão, Ele voltará. Deus abençoe, boa semana. Vamos louvar ao Senhor.